Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, professor Alisson Barros, professor de Física aqui da UNB. Essa aula nós vamos tratar de um assunto que nós falamos e os senhores já têm conhecimento também, que é impulso de uma força, quantidade de movimento e conservação da quantidade de movimento. Três conceitos que pretendemos abordar nessa aula, porque esse é o foco fundamental desse conteúdo que versa sobre quantidade de movimento e conservação da quantidade de movimento. Para isso, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso tema, tá aqui, ó, aula 4. Impulso, quantidade de movimento e conservação da quantidade de movimento. Três tópicos que nós iremos estudar nessa aula de hoje, com alguns exemplos, inclusive, tá? E estudos de caso, que é o mais importante para você conseguir interpretar e entender o problema quando for fazer. Tá aqui, ó, impulso de uma força. É o primeiro conceito que a gente tem que ter em mente. Primeiro, antes de entrar na teoria, pensa no seguinte: imagine que você tem uma superfície e tem um móvel sobre uma superfície, pode ser o nosso apagador, e você vem aqui e aplica uma força. Você dá um peteleco, né? Peteleco. O que você acabou de fazer? Você aplicou uma força sobre esse corpo. E esse peteleco que você deu, você pode imaginar e pode perceber que o contato do seu dedo com esse material aqui, que é o nosso apagador, foi por um tempo muito pequeno. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de conceito, nós trabalhamos com o conceito de impulso de uma força. Então, é o impulso de uma força sobre esse corpo aqui que fez ele se deslocar. Que é essa força aplicada em um pequeno intervalo de tempo em que o meu dedão ficou em contato com o corpo, por exemplo. Então, vamos pensar, essa é a situação real. Vamos tentar entender ela matematicamente agora. Sabemos que para que um corpo entre em movimento, é necessário que haja interação entre dois corpos. É necessário que haja interação entre dois corpos. O primeiro corpo e o segundo corpo. Interação entre dois corpos. Foi o peteleco que eu dei, tá? Se considerarmos o tempo que essa interação acontece, teremos o corpo sob a ação de uma força resultante. A força resultante foi a força que eu apliquei no nosso apagador, tá? Durante um intervalo de tempo muito pequeno, que foi aquele tempo em que o meu dedão ficou em contato com o apagador. Tá aqui, ó, tá? Durante um intervalo de tempo muito pequeno. Este será o impulso de um corpo sobre o outro, ou seja, o impulso do meu dedão sobre o apagador. Professor, isso é uma grandeza física, como eu calculo? Então você entendeu filosoficamente o conceito, agora matematicamente a gente precisa mensurar isso para a gente fazer cálculos, para a gente chegar a resultados matemáticos e precisos, tá? Como é que eu calculo isso, professor? O impulso de uma força é o produto da força resultante, o peteleco que eu dei, vezes o tempo em que meu dedão ficou em contato com o apagador. Esse é o impulso de uma força. Lembrando que força tem como unidade newtons e tempo tem como unidade segundos. Ah, professor, então impulso tem como unidade newton vezes segundo. Newton segundo, exatamente. Ah, professor, eu vejo aí pela essa simbologia que nós já conversamos que o impulso de uma força é uma grandeza escalar? Não, é uma grandeza vetorial, ou seja, tem módulo, direção e sentido. Vamos entender um pouquinho disso? Impulso de uma força. Então, nós já sabemos que o impulso é um vetor, é a força resultante, que é um vetor, vezes o tempo. Como eu disse a vocês, está aqui o corpo de massa M, ele recebe uma força que foi aplicada nesse corpo, não é ao longo de toda a trajetória, é por um pequeno intervalo de tempo, ΔT. Então aí eu calculo o impulso, esse meu corpo aqui, ó, entrou em movimento. A gente imagina que ele está em movimento aqui, sem ação da força. A força foi só a propulsora desse movimento, ele se desloca com velocidade v. E nós sabemos que isso aqui é uma grandeza vetorial, ou seja, tem módulo. O módulo do impulso é o módulo, que é o produto da força resultante vezes o tempo. O módulo do impulso é o produto do módulo da força resultante vezes o tempo. Tem direção, que é um vetor. A direção do impulso é a mesma direção da força. Então, é como se surgisse aqui, ó, um vetor impulso I. Sendo que esse I é o produto da força resultante vezes o tempo. Tem a mesma direção da força F. Então, a mesma direção da força aplicada. E o sentido?
tem o mesmo sentido da força F, tá? Fica fácil de perceber assim, né? Ó, tá aqui ele, ó. Tem a mesma direção e mesmo sentido da força F, para este caso aqui em específico, no plano horizontal, certo? Tá aqui uma análise mais minuciosa. Impulso é uma grandeza vetorial, que nós já vimos. Logo, temos que esse impulso é o produto da força restante vezes o tempo. Já vimos. Como é uma grandeza vetorial, tem módulo, que é o módulo da força restante vezes o tempo, de contato da força com o corpo. Tem direção mesmo do vetor F, tem sentido mesmo do vetor F, no plano horizontal, como nós acabamos de ver, certo? A unidade utilizada para o impulso no sistema internacional é o Newton segundos, tá? Então, só para reforçar, impulso de uma força em uma grandeza vetorial tem como unidade Newton segundos, tá? O módulo, que é o que nós normalmente calculamos, é o módulo da força resultante, segundo a lei de Newton, você pode calcular, vezes o tempo. Força resultante, nós já vimos, isso é massa vezes aceleração, por exemplo, tá? Um dos exemplos, beleza? Então a gente já vai conectando os conteúdos. Professor, como eu trato graficamente o impulso? Quando nós chegarmos na situação em que a gente tem um gráfico em que no eixo Y eu vou ter a minha força F dada em newtons e no eixo X eu vou ter meu tempo T dado em segundos, nós teremos que a área sob essa curva aqui, ó, a área dessa curva vai ser exatamente o valor do módulo do impulso. Então, você calculando a área de um gráfico de força por tempo, aquela área abaixo da curva já vai ser em módulo igual ao impulso. E o mesmo serve para outras curvas. Por exemplo, se eu tiver um gráfico no eixo X, Y, força em newtons no eixo Y e tempo em segundos no eixo X, e este gráfico for uma reta, aqui ó, o impulso vai ser exatamente a área sob a curva, tá aqui ó, essa área aqui ó, que saiu do tempo 0, nesse caso aqui ó, ao tempo, sei lá, 10, por exemplo, tá? Então essa área sob a curva aqui ó, é o impulso, você sabe calcular. Imagine que a força aqui é 10 e o tempo foi 10, a área é a área de um retângulo. A área de um retângulo você sabe calcular. É a base vezes a altura. Opa, professor, base vezes a altura. A base é 10, a altura é 10. Então, o impulso, professor, foi de 100 newton segundos. Exatamente. Esta é a ideia. É uma ferramenta para se calcular o impulso, que é calcular a área do gráfico, onde no eixo Y eu tenho a força em newton e no eixo X eu tenho o tempo em segundos, que é um mecanismo para você calcular, tá? Aqui, ó, quantidade de movimento. Quantidade de movimento é a grandeza física, mais de uma grandeza física, que torna possível estudar a transferência de movimento. Vamos pensar filosoficamente mais uma vez? Pensa você lá, no fim de semana, se divertindo depois que passou na prova, tá? Jogando sinuca. A bola branca bate nas outras bolas, as outras bolas vão colidindo entre si e vai transferindo o que uma para a outra? O quê? Exatamente. Transferência de movimento. Então, todos os fenômenos que acontecem ali na mesa de bilhar, na mesa de sinuca, nós podemos estudá-los por meio da teoria que envolve impulso, quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento. Por quê? Porque quantidade de movimento, professor, estuda a transferência de movimento de um corpo para outro, que é o caso da transferência de movimento que ocorre numa mesa de sinuca, por exemplo, tá? Então tá aqui, ó, quantidade de movimento, a grandeza física que torna possível estudar a transferência de movimento. É a quantidade de movimento linear. Quantidade de movimento linear ou momento linear. São dois nomes, tá? Quantidade de movimento linear ou momento linear. São sinônimos, tá? Também conhecido como quantidade de movimento ou momentum, aqui no latim, linear, tá? Aqui, ó. Sempre quando for o pezinho, normalmente a banca vai chamar de momento linear. Sempre quando for o Qzão, vai ser quantidade de movimento linear. Tá aqui, ó. Não interessa. Nos dois casos, nós já sabemos que é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Da mesma forma que nós analisamos o impulso, a gente analisa aqui também, tá?
E nós conseguimos ver aqui que a quantidade de movimento ou momento linear é o produto da massa do corpo vezes a velocidade que o corpo possui. Opa! A massa do corpo, professor, eu sei que tem como unidade quilogramas. E a velocidade do corpo, professor, no sistema internacional, eu sei que tem como unidade metros por segundos, tá? Então, esse momento linear é dado em quilograma metro segundo. M é a massa em quilograma e V é a velocidade em metros por segundo. Beleza? Vamos entender isso aqui? Funciona assim, ó. Vamos ampliar o nosso conceito, ó. Em uma primeira situação, eu tenho o corpo em repouso, tá aqui, ó, massa M, tá? Eu aplico uma força F no corpo por um determinado tempo ΔT. Opa, professor, isso aí nós acabamos de calcular. É um impulso da força resultante, exatamente. Calculei. Apliquei o impulso, vai acontecer o quê? Após eu dar o peteleco, normalmente o corpo vai entrar em movimento. Imagine que o corpo entrou em movimento e mantém a velocidade V. Nessa situação aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a quantidade de movimento que foi transferida para o corpo. Porque agora ele tem movimento, aqui ele não tinha. Ele estava em repouso aqui, vou até colocar aqui, ó. Ele estava em repouso. Agora ele está em movimento, abençoado, exatamente. Então aqui, ó, eu calculo a quantidade de movimento do corpo, ou momento linear, que é a massa do corpo vezes a velocidade. Repare nessa situação, que é lógica, filosoficamente pensando. Isso aqui é a causa, isso aqui é a consequência. É uma relação de causa e efeito, causa e consequência. Então, se você parar para pensar e falar assim, professor, Lavoisier disse que na natureza nada se cria, tudo se transforma, lá da química, não é? Isso funciona para a química, para a física, para a matemática, para tudo, tá? Isso é um princípio básico da natureza. Nada se cria, tudo se transforma. Então, se você olhar para essa situação aqui, você vai chegar à seguinte conclusão. Peraí, professor, então quer dizer que eu tenho impulso de uma força se transformando em quantidade de movimento? Exatamente. Desconsiderando aqui o atrito, desconsiderando uma série de perdas que normalmente acontecem, aqui, ó, eu tenho que a causa vai ser igual a consequência, conservação de alguma coisa. É o que nós vamos ver já já. Conservação da quantidade de movimento. Mas já entenda o seguinte, ó, o impulso é a causa, a consequência do impulso é a quantidade de movimento. Então, de certa forma, professor, eu posso pensar que o impulso de uma força resultante vai ser igual à quantidade de movimento desse corpo? Exatamente, tá? Já pense dessa forma aqui, ó, porque isso aqui é verdade. O impulso vai ter como consequência uma quantidade de movimento. E aí criamos um teorema. Vamos ver já já, tá? Tá aqui o que nós falamos, ó. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Logo, é só entender, ó, tem módulo, direção e sentido. O módulo é o produto da massa vezes o módulo da velocidade, tá? A direção no plano horizontal é a mesma que o vetor velocidade, tá? E o sentido é o mesmo do vetor velocidade. Só para você entender, ó. Eu tenho um corpo em movimento, V. A quantidade de movimento é esse vetor aqui, ó. Mesma direção e mesmo sentido no plano horizontal, beleza? Que é o primeiro exemplo que a gente precisa entender. Então, quantidade de movimento, pense, uma bolinha se deslocando, uma bolinha de massa M com velocidade V. Então, ela vai ter uma quantidade de movimento Q1, M vezes V. Se tiver uma bolinha de massa 2M, deslocando com a mesma velocidade V, ela vai ter uma quantidade de movimento 2 massa vezes 2 massa vezes V. 2 vezes a quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento é uma grandeza que depende da massa e da velocidade. Pense na situação hipotética. Existe uma ladeira, tem dois
duas pessoas, uma em cada bicicleta, duas bicicletas e duas pessoas. As duas pessoas vão descer lá daquela ladeira, não tem como. Uma delas vai colidir em você, não tem como, você não tem opção. Uma tem 50 quilogramas e a outra tem 100 quilogramas. Ambos estão a 10 km por hora, descem na ladeira ali, na loucura. E um vai ter que colidir em você. Qual que você vai escolher? Você vai pensar, professor, o mais leve. Por quê? Ah, não sei, professor, porque o estrago vai ser menor, né? Óbvio. Por que que é o mais leve? Você já pensa intuitivamente que é o mais leve. Porque o mais leve tem uma quantidade de movimento menor. Então ele vai transferir menos movimento para você. Ao transferir menos movimento para você, o dano vai ser menor. Entendeu a ideia? Essa é a ideia lógica. Então, intuitivamente, nós já temos esses conceitos inseridos na nossa cabeça. Basta aflorar. Então, é o que a gente está fazendo aqui, tá? Aqui o exemplo. Quantidade de movimento. Tenho duas situações. A bolinha A estava se deslocando, colidiu com a bolinha B, e após a colisão, ambas as bolinhas estavam com movimento, com velocidade. Antes do choque, eu tinha uma bolinha com quantidade de movimento. Quantidade de movimento inicial, vamos imaginar que a massa de todas é M, é massa vezes a velocidade da bolinha A, antes da colisão, tá? Essa é a quantidade de movimento inicial. Após a colisão, a bolinha continua com a mesma massa, as bolinhas, só que a velocidade mudou. Agora é VA' e VB', mudou a velocidade. Por quê? Porque houve transferência de velocidade de uma bolinha para outra. Então a quantidade de movimento final agora, ó, é a quantidade de movimento da bolinha A, massa da bolinha A, botar até aqui, ó, massa da bolinha A, bolinha B, A, B, A, massa da bolinha A vezes a velocidade da bolinha A', que é certamente menor do que antes da colisão. Aqui a velocidade era maior. Mais a massa da bolinha B vezes a velocidade da bolinha B'. Então agora aqui, ó, eu tenho um princípio, mais uma vez, de conservação da quantidade de movimento. É só pensar. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Essa quantidade de movimento, professor, se transformou nessa quantidade de movimento aqui, ó. Porque a quantidade de movimento da bolinha foi transferida para a bolinha B. Obviamente, ela perdeu alguma quantidade de movimento, porque ela transferiu para a bolinha B. Só que a quantidade de movimento total se manteve constante antes e depois da colisão. Isso é conservação da quantidade de movimento, tá? Mesmo exemplo. Para quê? Para a gente focar no seguinte, ó. A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Logo, quando nós temos a conservação da quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, é igual a zero, tá? Houve a conservação, ou seja, não houve perda de movimento. Todo o movimento que eu tinha antes da colisão foi transferido para depois da colisão. Isso é conservação. E esse é o exemplo clássico que cai na sua prova. Por quê, professor? Porque considerar perdas é muito difícil. E envolve uma série de outros cálculos que vocês não vão fazer. Não dá para fazer a nível de prova, dá para fazer na faculdade. Lá faz, aqui não, tá? Aqui a gente mantém a conservação, que é a teoria clássica, tá? Falamos tudo isso para quê? Para chegar exatamente nesse conceito que eu estou reforçando para vocês há 2 slides, tá? Conservação da quantidade de movimento. O teorema do impulso decorre diretamente da segunda lei de Newton. Vimos isso lá, segunda lei de Newton, tá? O impulso de uma força resultante é a variação da quantidade de movimento, ó. O impulso de uma força resultante é a variação da quantidade de movimento. Esse princípio da conservação do movimento decorre diretamente da aplicação da terceira lei, segunda e terceira lei. Então isso aqui é para quê? Para vocês entenderem que o teorema do impulso, que é o teorema da conservação da quantidade de movimento, também se aplica, eles decorrem das leis de Newton. Tudo decorre das leis de Newton, tá? Logo, esse princípio de conservação do movimento decorre diretamente das leis de Newton. É o que eu quis dizer, tá? Aqui, ó. O que acontece? Quando existe a conservação da quantidade de movimento, o impulso da força resultante é zero. Se o impulso da força resultante é zero, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial é zero. Logo, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Nós já vimos isso aqui, cansei de falar para vocês, tá? Então, quando o impulso foi igual a zero,
que vai ser quando a força resultante, quando a velocidade for constante, via de regra, a gente vai ver no exemplo aqui agora, essa quantidade de movimento vai ser conservada. Como isso acontece? Assim, ó. Olha só o caso. Eu tenho uma bolinha de massa MA e ela tem uma velocidade A, constante, tá? Velocidade A constante. Vou até colocar aqui, ó. Velocidade A, CTE. A outra bolinha, massa B, e tem uma velocidade B constante também, mas igual a zero. Ela está em repouso. Velocidade da bolinha B igual a zero. Vai acontecer um fenômeno que nós chamamos de colisão. Tá aqui, ó. Houve a colisão. Após a colisão, houve a transferência de movimento. Nós acabamos de ver isso. Então, agora, ó, a bolinha de massa A continua se movendo, tá? Mas ela tem uma nova velocidade, uma VA', que é menor, porque ela transferiu o movimento para a bolinha B, tá? E a bolinha B, que estava em repouso, agora não está mais. Ela possui uma velocidade B', tá? Opa! Essa velocidade A' também é constante e essa velocidade B' também é constante. Vamos calcular o impulso da força aqui? Se a velocidade é constante, a aceleração é quanto? Vocês lembram? Ó, se a velocidade é constante, vocês lembram que a aceleração é igual a zero. Lembra? Aceleração é variação da velocidade do tempo. Se a velocidade não varia, a aceleração é zero. Logo, a força resultante sobre o corpo é massa vezes aceleração, que no caso aqui vai ser zero. Entendeu a ideia? Que é zero. Fechou. Aqui é o mesmo princípio, velocidade constante, velocidade constante. Logo, a força resultante aqui também vai ser zero e a força resultante aqui também vai ser zero. Nesse caso aqui, o impulso da força resultante é zero. Por quê, professor? Olha para cá. Ó, porque o impulso da força resultante é a força resultante vezes o tempo. Quanto que é a força resultante em todos os casos aqui? Aqui também é zero, ó. Se a velocidade é zero, a força resultante também é zero. Aqui nesse caso aqui, ó. Força resultante igual a zero. Em todos os casos, a força resultante é zero. Logo, quanto que é o impulso aqui nessa situação? Opa, o impulso é zero, professor. Beleza. Se o impulso da força é zero, nós estamos diante de uma situação em que ocorre a conservação da quantidade de movimento. Porque pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, partindo do teorema do impulso, que diz o seguinte, ó. O impulso de uma força resultante é a variação da quantidade de movimento. O impulso da força resultante, professor, é força resultante vezes o tempo. A variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Mas nós acabamos de ver que essa força resultante, que esse produto da força resultante com o tempo, que é o impulso, é igual a zero. Logo, isso aqui tudo é igual a zero. Opa, professor, então a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial é igual a zero. Eu pego essa quantidade de movimento inicial, passo para cá, ó, vai ficar como? Quantidade de movimento final é igual a quantidade de movimento inicial. Isso aqui é a conclusão lógica para o princípio da conservação da quantidade de movimento. Quando o impulso da força resultante é nulo, existe a conservação da quantidade de movimento. Esse é o único caso que pode cair na prova de vocês. Não pode cair outro, tá? Só se for na teoria. Ele vai explicar tudo muito bem explicado. E vai ser difícil assim mesmo. Aqui a regra, 99% dos casos vão ser isso aqui. Eu nunca vi uma questão que a gente não aplicava o princípio da conservação da quantidade de movimento, tá? Para esse tipo de assunto. Sempre se aplica. Pronto, pessoal. Então, o que a gente fez hoje? A gente estudou impulso de uma força, correlacionou logicamente o impulso de uma força resultante com a quantidade de movimento. A gente viu a relação de causa e consequência e já começou a pensar que, caramba, professor, isso parece que é a mesma coisa. Um é causa da consequência, o mesmo fenômeno, exatamente. E por fim a gente fecha todo esse conceito no princípio da conservação da quantidade de movimento. Quando o impulso da força resultante é zero, existe a conservação da quantidade de movimento. Isso quer dizer o quê? Toda a quantidade de movimento antes da colisão
que está ali presente nos corpos vai ser igual à quantidade de movimento após a colisão. E com essa matemática de calcular massa vezes velocidade, você resolve qualquer probleminha de colisão, por exemplo, tá? Então, mais uma vez, agradeço a ULB pela essa oportunidade de estar aqui com vocês, passando conhecimento e edificando o nosso país. Contem comigo, meu e-mail está ali, os senhores já viram. Perguntem, questionem e evoluam. Porque estudar é evoluir, tá? Um abraço para vocês e até a próxima.